Olá, esse é o Literatura Miojo e no episódio de hoje falaremos sobre a obra O Estrangeiro, de Albert Camus. Bom, a gente tem aqui um conjunto de anotações e análises sobre um dos livros mais icônicos e, vamos ser honestos, mais perturbadores do século XX. Nossa missão hoje é ir além daquele resumo que todo mundo viu na escola e tentar entender a filosofia desconfortável que Camus constrói. E tudo começa com aquela frase de abertura que é um soco no estômago. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei. Exato. Essa frase já joga na nossa cara a chave do livro inteiro. Completamente. Não é sobre um filho cruel ou indiferente no sentido que a gente costuma pensar. É sobre uma desconexão, assim, radical. Camus nos apresenta Almersol, um homem que vive num presente perpétuo, guiado unicamente por sensações físicas. O calor, a luz. Isso, o cansaço, o gosto do café. A morte da mãe para ele não é um evento emocional, é um fato logístico. Ele tem que pedir folga, pegar um ônibus. E essa honestidade brutal em não fingir um sentimento que a sociedade exige dele é o que o define como estrangeiro. E isso fica muito claro quando ele chega no asilo, né? A experiência da vigília é um grande exemplo disso. Ele não foca na mãe morta ou na dor da perda. De jeito nenhum. Mas sim no café com leite que o zelador oferece, no cigarro que ele quer fumar, na luz forte da sala. Ele se sente julgado pelos amigos da mãe, mas a reação dele não é de culpa. É tipo um desconforto físico. É como se ele estivesse assistindo a um filme sobre o luto de outra pessoa. E antes de a gente avançar, acho crucial definir o que o Camus chama de absurdo. Porque é a base de tudo, né? Sim, por favor. Não é que a vida seja bizarra ou sem lógica. O absurdo para Camus é o conflito, sabe? É o vão que existe entre a nossa necessidade humana de encontrar um sentido, uma razão, uma ordem no universo E o silêncio do universo. e o silêncio completo e indiferente que o universo nos dá em resposta. Meursault é a personificação de alguém que parou de tentar preencher esse vão. Ele aceitou o silêncio. Então, quando ele recusa ver o corpo da mãe, não é um ato de desrespeito. Pela ótica dele, é o oposto. Seria desonesto fazer um ritual no qual ele não vê sentido algum. O corpo ali não é mais a mãe dele. O ato de olhar não mudaria nada. É uma lógica implacável. Implacável, mas completamente desprovida da emoção que a sociedade usa como cola para esses momentos. Por isso, o foco dele no enterro é, de novo, o sol. O sol de rachar, o calor insuportável. O sol é mais real e mais opressão para ele do que a ideia da morte. O que nos leva ao dia seguinte, e que para mim é uma das partes mais chocantes para quem lê pela primeira vez. Um dia depois de enterrar a mãe, ele vai à praia e encontra a Marie, uma antiga colega de trabalho. Pois é. Eles flertam, vão ver um filme de comédia e dormem juntos. Do ponto de vista social, é uma monstruosidade. Como isso se encaixa nessa filosofia do absurdo? Se encaixa perfeitamente. Para o Meursault, os eventos não têm uma conexão moral ou emocional obrigatória. O sábado não carrega o luto da sexta-feira. Sexta foi o enterro. Certo. Sábado é um novo dia, com sol, mar e o desejo pela Marie. São tipo caixas separadas. Ele não está desafiando a sociedade. Ele simplesmente não opera com o mesmo software, sabe? A vida dele é uma sequência de agoras. Exato. E o agora de sábado era prazeroso. A sociedade exige uma performance de luto contínua, e ele nem sequer entende a necessidade dessa performance. E essa passividade, essa falta de filtro moral, também o arrasta para a confusão dos outros, como no caso do vizinho dele, o Raymond Cintias. Que é basicamente um cafetão. Exato. E o Raymond pede para ele escrever uma carta para atrair e humilhar uma ex-amante. E a resposta do Meursault é um simples, para mim, tanto faz. Ele se torna cúmplice sem pensar duas vezes. Porque, de novo, julgar a moralidade das ações do Raymond exigiria um sistema de valores que o Meursault não possui. Para ele é um pedido como qualquer outro. Não há uma razão forte para dizer não, então ele diz sim. É impressionante. E o que é fascinante aí não é só ele encarnar o absurdo, mas como o Camus usa essa indiferença para criticar as nossas próprias certezas morais. A gente condena o Raymond instintivamente, mas o Meursault nos força a perguntar: com base em que exatamente? E o relacionamento com a Marie segue essa mesma lógica.
Quando ela pergunta se ele ama, ele é brutalmente honesto. Acho que não. Isso não quer dizer nada. Mas quando ela o pede em casamento, ele aceita. E a justificativa? Tanto faz. Isso é só apatia ou existe algum tipo de liberdade nesse desapego todo? Ótima pergunta. Acho que são as duas coisas. É uma apatia em relação às expectativas sociais do amor romântico, mas é também uma forma radical de liberdade. Ele está livre da necessidade de mentir, de criar narrativas sobre almas gêmeas ou amor eterno. O relacionamento deles é concreto. É baseado em algo que, para ele, é real. O desejo físico, o prazer da companhia dela no momento. Ele não projeta um futuro, não se prende a um passado, ele apenas vive aquele instante. É uma liberdade, assim, assustadora para a maioria de nós. E essa cadeia de eventos indiferentes, de tanto faz, acaba levando tudo a um ponto de ebulição. O Raymond convida o Meursault e a Marie para um domingo na praia, e a tensão com o grupo de árabes... Incluindo o irmão da ex-amante do Raymond. Exato, essa tensão se torna física. Sim, e a violência que se segue parece quase um resultado matemático da série de decisões passivas do Meursault. Ele não queria que aquilo acontecesse, mas cada sim indiferente que ele deu o empurrou para aquele momento na praia. E depois da primeira briga em que o Raymond é ferido, o Meursault volta sozinho para a praia e o motivo dele não é vingança nem raiva. Não, de jeito nenhum. É o calor. Ele só quer chegar numa fonte de água fresca para fugir do sol opressor. O sol, de novo, como personagem principal. É o sol que o expulsa de casa, que o oprime na praia, que o empurra de volta para o conflito. É uma força da natureza tão indiferente e irracional quanto o próprio universo. E então ele encontra um dos árabes sozinho. A cena é toda sensorial. O calor esmagador, o sol refletindo na lâmina da faca do árabe, cegando ele. Ele descreve a luz como uma lâmina cintilante. É uma agressão física. Totalmente. Ele aperta o revólver que o Raymond tinha lhe dado, o gatilho cede e ele atira. Uma vez. E depois, uma pausa. E então mais 4 tiros no corpo inerte. O que acontece nessa pausa? Essa pausa é tudo. Do ponto de vista do sistema judicial, que a gente vai ver depois, essa pausa é a prova da premeditação, da intenção, da crueldade. É o momento em que ele poderia ter parado. Mas para ele não foi isso. Não. Do ponto de vista da filosofia do absurdo, a pausa é o momento em que o universo se quebra. O primeiro tiro foi quase um reflexo, uma reação à agressão do Sol. Os outros 4 tiros, como ele mesmo diz, foram como 4 breves batidas na porta da desgraça. É um ato que sela o destino dele. É o ato de destruir o equilíbrio daquele dia. Não há motivo psicológico. É um ato puramente existencial, desencadeado por uma sensação física. É o ápice do absurdo. E isso muda tudo. A segunda parte do livro nos joga na prisão e no tribunal, e o que sempre me impressionou é que o julgamento não é sobre o assassinato do árabe. O crime em si parece um detalhe. Exatamente. O árabe permanece anônimo, sem rosto, uma vítima sem importância para o tribunal. O que está sendo julgado ali é a alma do Messal. A alma dele. A sociedade, representada pelo promotor e pelos jurados, precisa de uma narrativa, de uma explicação que faça sentido dentro das suas regras. E como o crime não tem um motivo normal, ciúme, roubo, ódio, eles precisam construir um. E constroem a partir do comportamento dele. E aí tudo volta. O fato dele não ter chorado no funeral da mãe. O primeiro crime. O café com leite, o cigarro na vigília. O filme de comédia e o início do romance com a Marie no dia seguinte. Cada um desses atos é apresentado como prova de que ele é um monstro sem alma. É um espetáculo, um teatro do absurdo. A sociedade não consegue lidar com a honestidade dele. Ela exige que as pessoas sintam as emoções certas, nos momentos certos, e, mais importante, que demonstrem essas emoções. Meursault se recusa a jogar esse jogo. E ele nem entende o jogo, na verdade. Exato. Sabe, é por isso que muitos leitores têm dificuldade com ele. Somos ensinados a procurar motivações psicológicas, um trauma, uma raiva reprimida. Camus nos nega isso.
Ele nos força a encarar um ato sem um porquê que nos conforte. E isso é profundamente perturbador. E quando Meursault finalmente tenta dar a sua explicação, a única que para ele é verdadeira, Foi por causa do sol. o tribunal explode em risadas. É a colisão final entre a verdade sensorial dele e a lógica racional da sociedade. E é nesse momento que ele é condenado. O promotor o chama de monstro e diz que ele enterrou a mãe com um coração de criminoso. O veredito de morte não é por ele ter matado um homem, é por ele ser um estrangeiro dentro da própria humanidade, Por se recusar a mentir. por se recusar a mentir para dar sentido ao que não tem. Na cela, esperando a execução, ele recusa a visita do capelão várias vezes. Ele não quer o consolo da religião, da promessa de outra vida. Por quê? Porque aceitar a esperança de uma vida após a morte seria trair a única verdade que ele descobriu, a importância absoluta desta vida, a única que a gente tem. A fé, para ele, desvaloriza o mundo real, o corpo, as sensações. Seria uma fuga, uma mentira final. E ele é incapaz de mentir. Exato. Mas o capelão insiste e a visita termina com uma explosão de raiva do Meursault. A primeira grande demonstração de paixão que a gente vê nele no livro inteiro. Ele agarra o padre e grita toda a sua visão de mundo. É a sua catarse. É o momento em que o Meursault passivo se transforma no herói absurdo. Ele finalmente articula com fúria a filosofia que viveu de forma instintiva. E o que ele grita? Ele grita que, diante da certeza da morte, todas as vidas são iguais, a do padre e a dele. Que o universo não se importa com nossas escolhas ou nossa fé, e que as certezas do capelão sobre Deus não valem mais do que um fio de cabelo de uma mulher. É a declaração de independência final dele. E depois dessa explosão, ele encontra a paz. Ele diz que se abre, pela primeira vez, à terna indiferença do mundo. O que significa isso? Encontrar paz na indiferença parece uma contradição. Mas não é. Ao reconhecer que o universo é tão indiferente a ele quanto ele é ao universo, ele se sente em harmonia. Ele não está mais em conflito. Não é mais um estranho. Ele é parte dessa indiferença. Ele encontra uma fraternidade com o cosmo. Uma paz bem sombria, né? Sombria, sem esperança, mas autêntica. Ele percebe que foi feliz e que ainda é, justamente por ter vivido de acordo com essa verdade. O que nos leva ao seu desejo final, que é absolutamente chocante. Ele espera que no dia da sua execução haja uma multidão para recebê-lo com gritos de ódio. Para que eu me sinta menos só. Exato. É a conclusão perfeita. Ele não quer perdão nem compreensão, ele quer a confirmação final do seu status de estrangeiro. O ódio da multidão valida a vida dele, confirma que ele permaneceu fiel a si mesmo até o fim. Nesse ódio, ele encontra uma última e estranha forma de comunhão. Uma solidariedade com um mundo absurdo que ele finalmente abraçou por completo. E fica a pergunta no ar, né? Ao executá-lo, a sociedade se livra de um monstro ou apenas de um espelho desconfortável que refletia o seu próprio vazio? Obrigado por acompanhar o Literatura Miojo. Curtiu? Então procure a obra original porque nada supera o prazer da leitura. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer. Todas as terças e quintas-feiras às 10 horas, um novo episódio.